Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Como é bom nos reunirmos com esta obra que é tão interessante, o Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha sabe que estamos abordando um tema que é bem interessante, que fala sobre os espíritos, o que ocorre no plano espiritual. Será que eles têm alguma ocupação? Será que eles têm algum tipo de missão? O que os espíritos ficam fazendo? Será que eles ficam voando, passeando por aí? Eles vão para onde eles querem? Será que eles ficam sem fazer nada, descansando? Nós já vimos algumas coisas a esse respeito. Vimos que esses espíritos trabalham muito, bastante, nos auxiliam também demais. E se você quiser acompanhar, assista aos programas anteriores. Hoje nós daremos continuidade a esse tema, falando ainda sobre essas ocupações e missões dos espíritos. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É tão importante tratar desses temas porque todos eles repercutem em nossa existência. Nós seremos pessoas despreparadas para viver como deveríamos se não conhecermos isto. E seremos pessoas muito bem preparadas com a possibilidade de escolher caminhos melhores quando o nosso conhecimento está iluminado pelo entendimento das leis espirituais. É por isso que nós estamos sempre aqui tratando dessa temática, porque de verdade o Livro dos Espíritos, que hoje completa aniversário, 18 de abril de 1857, quando o livro pela primeira vez foi apresentado às pessoas na sua primeira edição, ele é um repositório de ensinamentos que até hoje nós ainda não aproveitamos na sua integralidade. Por isso é que quanto mais a gente fale disso, a gente pense, a gente aborde essas temáticas, com as experiências que cada um vai tendo de vida, um amadurecimento, mais a gente vai escavando, tirando o mineral precioso debaixo desse monte de entulho de preocupações tolas. Por isso, em comemoração a mais um aniversário do Livro dos Espíritos, nós esperamos que você possa desfrutar deste programa, até porque ele vai trazer o tema, não só o que a Solange já disse, como algo que é extremamente importante para a gente pensar. Aqui, na geral, nós vamos querer que você medite sobre aquilo que o Livro dos Espíritos vai começar a abordar hoje. E antes de começarmos o Livro dos Espíritos, para que esta temática possa ser compreendida como um universo que se complementa, nós não começaremos tratando do Livro dos Espíritos. Nós vamos tratar de um outro tema um pouquinho anterior, ou do ponto de vista cronológico, um pouquinho posterior à publicação do Livro dos Espíritos, que é o que está no Evangelho. Mas isso daqui a pouquinho. A gente vai começar agora com o primeiro slide. Solange, chama aí o nosso primeiro slide. Vamos lá. Aí você vê então a nossa página de entrada com diversas imagens que demonstram a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, como eles se fazem presentes. Você pode ver que os espíritos estão de forma mais translúcida nas imagens. No quadro de cima você vê um desencarne, a mãe recolhendo o filho, já o espírito do filho, o corpo dele está na cama e os espíritos estão ali amparando as pessoas, amparando a pessoa que está desencarnando. Também vemos logo abaixo, na reunião mediúnica, os espíritos envolvendo, auxiliando no andamento da reunião, auxiliando também na comunicação mediúnica, quando o espírito se debruça sobre a médium para se comunicar, e com todo esse amparo da espiritualidade. E no canto superior à direita nós vemos nosso querido Chico Xavier também sendo acompanhado pelo seu mentor Emmanuel, pelo também irmão Jacó ao seu lado, e nós podemos notar que a espiritualidade está presente em diversos momentos na nossa vida. Sem contar este centro de imagem que é muito bonito, você vê as mãos segurando o universo, aí estão as estrelas, como se fossem produtos da ação da vontade. Esta é a ação divina. Então os espíritos também
tem como ocupação organizar todas estas realidades cósmicas. E como eu disse para você, nós vamos, antes de começar na questão de hoje do Livro dos Espíritos, que é uma das mais importantes deste livro, nós vamos fazer referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas se esquecem que várias revelações também se encontram nesta obra, que alguns pensam que é apenas um compêndio de orações ou de ensinamentos morais. É também isto. Porém, aqui, no capítulo 3º, nós temos uma explicação do mundo de expiação e de provas. Procure o Evangelho aí na sua casa e veja só o que ele revela para nós neste subtítulo, que é o subtítulo referente ao número 14. Eu vou ler para você. Olha só. Diz Kardec: todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação, não em expiação, e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos que já progrediram um pouquinho. Estes dois grupos estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Aí ele continua, dentro do mesmo subtítulo 14. Os espíritos, esses dois grupos, primitivos e semicivilizados, não estão em expiação, eles estão em educação. Agora ele diz assim: os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode exprimir, espíritos estrangeiros. Você fala de uma pessoa que ela é estrangeira porque ela não nasceu naquele país em que você está. Ela veio de fora. Então os espíritos que estão em expiação na Terra, segundo o Evangelho, são espíritos estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão de duas coisas: sua obstinação no mal, sua teimosia em fazer coisas ruins. E, segunda coisa, porque era uma causa de perturbação para os bons. Eles eram teimosos, só queriam fazer o mal e, obviamente, eles também perturbavam aqueles que já tinham melhorado. Foram então relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados. E aqui vem o importante: aos quais eles têm por missão, fazer avançar. Porque eles trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Olha só, o terceiro grupo que está reencarnado no mundo de prova e expiação, portanto, é esse grupo dos estrangeiros. Se você não é um espírito primitivo, se você não é um espírito bárbaro, semi-civilizado, se você já tem gosto, estética, preocupação com higiene, se você já sabe ler e escrever, se você gosta de cultura, se você admira a música, se você gosta de ver a natureza, se você tem algum tipo, se você não come com a mão, se você tem garfo, faca, se você tem algum tipo de cuidado com a maneira como você se apresenta, como você se traja, você não é espírito primitivo nem semi-civilizado. Então, se você está nessas condições, você é um espírito em expiação. Você é um espírito estrangeiro que já veio de um outro mundo para cá. Agora veio para cá fazer o quê? Você veio em missão. Missão que é o quê? Ajudar os povos atrasados a se desenvolver. Está escrito aqui no Evangelho. Você vai expiar, você vai sofrer. Por quê? Porque nós éramos espíritos que estávamos num ambiente melhor e não demos valor a ele. Daí estarmos precisando ser deslocados para um ambiente onde havia mais dificuldade, mais rusticidade. E essa rusticidade possibilita que aqueles que chegam, apesar de não serem anjos, eles tenham condições de ajudar os que estão aqui.
fazendo com que eles evoluam. E ao mesmo tempo, eles recebem as restrições de um planeta mais difícil, de um planeta mais tosco, que está em processo de evolução também. E com isso eles têm que, puxa vida, eu estava tão feliz, eu era tão feliz e não sabia. Não é? Bem, esta é a parte do Evangelho que eu gostaria que você prestasse atenção. Porque os que foram trazidos para cá estão, como disse o Evangelho, estão em missão. Missão, não é expiação só. A expiação é o sofrimento, mas eles vieram para cá para fazer alguma coisa. Então agora, Solange, que nós já lembramos o que o Evangelho nos está dizendo, vamos ao slide número 2, que é o da primeira pergunta de hoje, que é uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vamos lá. É a pergunta 573. E ela fala o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Puxa vida, Kardec pergunta. Lá em 1857, qual é a missão dos espíritos encarnados? Alguém pode dizer assim, missão, esse povo atrasado, esse povo chucro, esse povo sem nenhum tipo de respaldo moral, eles vão vir em missão. E aí, os espíritos poderiam dizer assim, Kardec, escuta, tudo bem que você perguntou qual é a missão, mas não tem como dizer missão desse povinho tão ruim assim. Está equivocado. Essa expressão não é adequada. Não é assim que você tem que perguntar. Você deve perguntar, em que consiste a reencarnação desses caras aqui na Terra? O que eles vieram fazer? Por que eles estão aqui? Não, você perguntou a missão. E ao invés de censurar a pergunta, os espíritos não fizeram isso. Os espíritos, como você vai ver na resposta, eles disseram qual é a missão. Vamos ver a resposta na tela? Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Essa é a primeira parte. São 3 coisas. Ou seja, se você veio de um outro mundo que era pior, aliás, que era melhor, e você conhece tudo aquilo que aqui na Terra ainda não se descobriu, você veio para cá, disse o Evangelho, estão aqui em missão, foram relegados a um mundo inferior por um tempo. Então, se você está aqui por um tempo, você já é um espírito estrangeiro, e você veio ao mundo com alguma coisa para fazer, qual é essa missão? E aí está a resposta. Primeira coisa, instruir os homens. É educar, fazer o conhecimento chegar até eles, é orientar sobre aquilo que eles ainda não sabem. Alguns podem dizer assim, mas eu não tenho nada para ensinar ninguém, eu não sei fazer nada. Então, qual é a segunda missão? É ajudar o progresso. Como é que você ajuda o progresso de alguém? Você ajuda a carregar o peso, você cozinha, você lava para que ele possa estudar, você dá uma condição mínima para que esse ser que está dependendo disso, ele possa conseguir chegar mais depressa. E por fim, a terceira missão. Aí está, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Ninguém pode viver só para si, ele está vivendo em coletividade, então ele tem que ajudar a instituição coletiva a se tornar mais eficiente, se tornar mais adequada, atingir objetivos mais amplos. São 3 coisas. E tudo isso tem a ver com aquilo que o Evangelho estava dizendo, que eu acabei de ler. Você veio ao mundo onde estão seres em educação, os primitivos e os semicivilizados, e como espíritos estrangeiros você veio para desenvolvê-los, para ajudar, instruir os homens, ajudar seu progresso e melhorar as instituições. Interessante isso, não é, Solange? Isso mesmo, mas a resposta continua. Vamos dar uma olhada aqui. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Ele equipara a missão. Não é que um é menos importante do que o outro. Aquele que cultiva a terra, esse cumpre uma missão. Como aquele que governa ou como aquele que instrui. São todos agentes dessa tarefa missionária de transferir aquilo que sabe, aquilo que pode aos outros que ainda não sabem ou não podem. E ele continua respondendo. Vamos lá, vamos para o slide seguinte. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência.
Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Olha que resposta bonita essa parte dos Espíritos, dizendo que todos nós temos uma missão. Muitas vezes a gente acha que nós não somos capazes, não temos isso é só para espíritos muito elevados. Mas não, os espíritos estão mostrando para a gente que cada um, no seu papel, no seu local, se cumprir o seu dever, se fazer aquilo que precisa, nós temos essa missão. E o que é mais interessante, que a nossa missão não é apenas naquele clã que nós conhecemos, entre os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais. Não, é como se fosse um dever para com todos. E esse dever para com todos é de instruir, de auxiliar, de ajudar a que as pessoas progridam, não apenas aqueles que fazem parte da nossa família, é algo mais amplo, isso que os Espíritos estão nos dizendo. Então, cada um de nós, independentemente da posição social que nos encontremos, cada um de nós tem com o que contribuir. Qual é a nossa contribuição para que o mundo seja melhor? E quando você fala isso, Solange, nós nos lembramos que às vezes as pessoas imaginam a missão como se fosse um astronauta, um cientista descobrindo uma cura para alguma doença, missões que são dessas que saem na televisão, que ganham prêmios Nobéis, que fazem as pessoas ficarem conhecidas, quando de verdade não é isso. Cada um cumpre uma missão. Todos têm alguma coisa de bom a fazer, já que todos podem ser úteis para alguma coisa. Então, onde você está, você tem uma missão a cumprir. Pode ser que ninguém fique sabendo. Pode ser que ninguém se dê conta que você está fazendo aquilo. Mas se você fizer, aquilo vai redundar em benefícios para outras pessoas e você então cumpriu bem a sua missão. Lembre-se da parábola dos talentos. O Senhor dá a um 5 moedas, dá a outro 2 moedas e ao terceiro dá uma, de acordo com suas capacidades. Todos eles poderiam ter multiplicado, duplicado, tanto o que tinha 5 quanto o que tinha 2, que fizeram isto, e o que tinha 1 preguiçosinho, que ele fez? Escondeu a moeda debaixo da terra. Ele poderia ter colocado com os banqueiros para render juros e devolver com juros, porque afinal a moeda não era dele. Então, quando você percebe que você está na terra, mesmo que na condição ou de doente, ou de hipossuficiente, não tem o dinheiro que gostaria, tem que trabalhar muito para você conseguir até sobrevivência, ainda assim você está em missão. A missão de ser um bom funcionário, a missão de ser um homem íntegro, a missão de dar bom exemplo, se não com dinheiro, com palavras, com comportamentos. Tudo isso é cumprir a missão, porque você vai ser útil para alguma coisa. E é isso que nós devemos nos lembrar. É nessa utilidade que reside a riqueza que Deus reconhece. Não é no dinheiro que está no banco, nem é no luxo do seu carro, da casa onde você mora. É naquilo que você está sendo utilizado e está se permitindo utilizar para que outros também acordem. É isso mesmo, mas olha, Kardec é Kardec, porque ele vai colocar a próxima pergunta de um jeito bem diferente. Vamos dar uma olhada. Olha o que ele fala. Bom, se todo mundo tem uma certa utilidade, Kardec diz, qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Ou seja, tem aquelas pessoas que não querem fazer nada, né? Que realmente, sombra e água fresca. Isso, eles não querem, eles querem vida mansa, vida boa. Então Kardec pergunta, bom, eu conheço gente assim, já que todo mundo tem que ter uma utilidade, qual que é a utilidade dessas pessoas que escolheram por si mesmas ficar na maciota, vamos dizer assim, né, André? E antes até de chegarmos nessa resposta, isso nos faz lembrar aquilo que você em casa, você pensa assim, eu não sirvo para nada, eu só sou uma cozinheira, eu não faço nada porque ajudo os outros. Me diz uma coisa, nunca ninguém gostou do prato que você fez, do doce que você faz? Então, e se gostou e já te pediu a receita, por que você não ensina a fazer? Você está instruindo os homens, está sendo útil. Eu não vou ensinar, porque aí vou saber fazer como eu faço, e aí como é que vai ficar? Todo mundo antes vem pedir para mim, agora vou pedir para os outros. Não, vou guardar para mim. Vai para o cemitério com a receita. Dona de casa, trabalhadora da cozinha, ensine as pessoas. Transforme o mundo em coisas mais agradáveis e você estará cumprindo sua missão. Agora tem gente, como a pergunta está dizendo aqui, não gosta de fazer nada. Eu quero que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer porque tem alguém que faz. Qual é a missão dessas pessoas?
Kardec já perguntou aos espíritos e eles disseram que todo mundo tem uma missão. E essas pessoas que estando vivas no corpo, não querem fazer nada, em alguns casos, não fazem nada. Será que tem missão também? Eu vim com a missão de ser um peso morto, vou cumprir bem essa missão. Não vou fazer nada, não quero que meu comportamento modifique nada na vida dos outros. Eu quero que os outros tenham que me carregar, porque a minha função é ser peso nas costas dos outros. Será que é isso mesmo? Vamos então, Solange, vamos ver a resposta que os espíritos dão a essa questão. Há, efetivamente, pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa, frequentemente, desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Olha só, pode comentar, Solange. Eles estão dizendo, realmente existem pessoas que não querem fazer nada, pessoas que optaram por ter essa vida, mas são pessoas que a gente deve lamentar esse posicionamento, porque elas vão colher aquilo que elas estão plantando. Elas vão sofrer, expiar cruelmente a sua inutilidade. É isso que eles estão dizendo. Ou seja, eles vão sofrer bastante por terem seguido esse caminho. E esse sofrimento, ele já vai se iniciando nessa vida mesmo, com aquele tédio, aquele desgosto da vida. Porque imagina, você tem uma vida em que você não faz nada, você não é útil para nada. No começo pode até ser muito bom, eu vou viver minha vida assim, tranquilão, não quero fazer nada. Mas chega uma hora que a gente cansa, isso dá um tédio de não fazer nada. Imagine você viajar para um lugar e ter que ficar nesse lugar sem fazer nada. Chega uma hora que você quer ir embora de lá. Então é exatamente isso que os espíritos estão dizendo, esse tédio, começa a dar um desgosto pela vida, então eles já começam a expiar essa atitude aqui mesmo. E depois, é óbvio, depois que desencarnam, vão ter as suas consequências em vidas futuras. Essas opções não são missões que alguém tenha recebido. Ninguém recebe uma missão de ser um inútil, um peso morto. Não. Todos nós recebemos a tarefa de ajudar aqueles onde estamos, seja como nossos filhos, como nossos netos, como nossos vizinhos, como nossos amigos ou como estranhos. Todos nós temos a tarefa de instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar as instituições. Agora, aquelas pessoas que são egoístas a esse ponto, que não são capazes de ver nada de útil porque vão beneficiar a terceiros, essas pessoas podem muitas vezes fugir de qualquer atividade que exigiria dela uma doação de si. Então, essas pessoas vão ficando isoladas, como elas não fazem nada de bom, elas também não são queridas, as pessoas estão sempre se esquecendo delas. Muitas vezes essa pessoa usa seu dinheiro para tentar comprar afeto, comprar importância, comprar carinho, então vai se relacionar com pessoas que ela paga para que essas pessoas a aturem, mas como é uma pessoa egoísta, ela nunca vai se preocupar em ser gentil, porque ela está pagando para outro aguentar, então ela vai continuar sendo grossa, continuar sendo mesquinha, até que o outro lado não aguente mais esse tipo de venda, de negócio. Então essa pessoa, durante a vida física, ela vai passando o tempo, naturalmente todo mundo tem um corpo que vai envelhecer, e quando ficar na solidão, e quando ficar sozinho, idoso ou já mais maduro, vai sentir falta. Que vida besta que eu estou levando, não fiz nada, e ninguém gosta de mim. E o que eu vou fazer? Então tem muita gente que procura se matar porque não vê sentido na vida, ou porque nunca deu sentido à sua vida. Imagina que você caiu de um navio e chega numa ilha deserta, só você. Só tem coco, água salgada e um lugar para você ficar. Você aguenta ficar uma semana, você tem a atividade de montar um abrigo, de montar uma coisa que te proteja do sol, do frio, você vai ter que procurar comida, enquanto você está entretido com isso, tem algum sentido. Mas imagina ficar 3 meses tomando água de coco, comendo coco, ou arrumando um jeito para pescar algum peixinho, ou pegar alguma coisa que você possa... Depois tem que aprender a fazer fogo. Imagina que você já sabe fazer fogo e você vai comer peixe, tomar água de coco, por quanto tempo? Aí você fica lá, tenho tudo aqui, mas que isso vai mudar no mundo?
vai ficar 1 ano ali, 10 anos ali, 40 anos ali. Imagina isso. Você vai ficar cansado, você vai ficar exausto de não fazer nada. Então todas estas coisas, talvez você comece, eu vou fazer uma jangada, eu vou pegar esses cocos, eu vou botar na água, eu vou ver se eu consigo sair nadando, eu vou explorar essa ilha. E depois que você explorou a ilha, você não precisa de 10 anos para explorar a ilha, em pouco tempo. Então todas estas são coisas que monotonizam a sua existência. Se falar em uma ilha é alguma coisa que nós já vimos inclusive pessoas vivendo nessa situação, imagina você viver ilhado por 70, 80 anos. É cansativo. É um castigo, né? É um castigo. Uma prisão. É. Por isso que os espíritos disseram, Exato. isso já começa nessa vida mesmo. Quer dizer, nós montamos uma armadilha para nós. E aí não adianta, quando olhar para trás, você vê que, puxa, eu não construí nada, não fiz nada de útil na minha vida. Eu joguei fora a minha existência. E diante dessa resposta, Kardec faz logo a seguinte pergunta, no próximo slide. Eu não sei se a Solange tem alguma coisa mais para comentar. Perfeito. Veja aí, olha. Visto que essas pessoas tiveram escolha, por que elas preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Viver 80 anos se abanando, só enchendo a barriga, dormindo. Só isso, não fizeram nada. Se elas sabiam que elas podiam escolher uma outra coisa, como espíritos em evolução, por que não fizeram nenhuma outra escolha? E se é uma pergunta lógica, porque é da escolha nossa, Kardec vai obter a resposta que os espíritos vão dar no slide seguinte. Vamos ver. Entre os espíritos há os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde e às suas custas os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Continua no próximo slide. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Temos aí então 2 circunstâncias que os espíritos apresentam. A primeira delas, Solange, é dos espíritos preguiçosos. E por que Deus deixa? Porque também a escolha do mal, da preguiça, é uma lição. Você vai aprender as consequências disso. E quando você estiver sofrendo os efeitos, você vai dizer, puxa, que caminho errado que eu tomei, por que eu escolhi vir por aqui? Nossa, eu nunca mais vou escolher isso. Então chega um momento em que as consequências educam a insensatez. Isso é uma coisa que você nunca deve esquecer. As consequências negativas, dolorosas, amargas, vão educar aquele indivíduo insensato que achava que o negócio dele era só comer chocolate, marshmallow, como a criança que quer ser padeiro para comer todos os doces da padaria. Ah, eu quero ser padeiro quando eu crescer, porque assim eu posso comer os doces que eu quiser, não preciso pagar. Só que essa é uma visão infantil. Imagine que ele comece a comer todos os doces, e fique doente, diabético, porque foi padeiro para comer doce. Ele vai dizer, puxa, mas que burrada que eu fiz, olha, eu estou doente agora de tanto que eu comi doce. Por que eu escolhi isto? Porque eu gostava daquele sabor adocicado. Só que isso me fez mal. Então, o erro também educa. São os 2 caminhos que a gente aprende. Ou porque vai estudar, vai querer aprender com vontade, por curiosidade, ou porque a gente vai sofrer as consequências de não fazer correto. Então, não é um problema você escolher ser mal ou fazer a maldade. O problema é que você, ao escolher isso, você terá como consequência justamente o sofrimento. Isso é um efeito da lei. O indivíduo que tomou todos os porres de bebida alcoólica, ele desfrutou isso. Só que agora que ele está mais idoso, está com o fígado destruído, ele vai ter que enfrentar câncer hepático, problemas de circulação, de pressão, gástricos, úlceras. E por quê? Porque ele escolheu gozar tudo no começo e sofrer tudo no fim. Isso é bom para ele? É bom para ele acordar. Por isso que Deus permite.
Deus não fica lá assim na porta do boteco. E de novo aqui, fulano, você vai encher a cara de novo? Eu sou Deus, estou vendo você. Se você fizer isso, eu vou trazer um caminhão aqui, vai passar em cima de você, você vai embora. Esse indivíduo, por medo, pode até ir embora, mas ele não deixou de ser bêbado. Deus permite que você faça aquilo que você tem vontade, mas garante que aquilo que você fizer vai produzir efeito. E é você que tem que responder por ele. Então, esse é o primeiro grupo de espíritos. São os espíritos preguiçosos. E tem bastante gente que não quer nada aí com a cor da chita, que não quer nada nem durante a vida física, nem durante a vida espiritual. Não querem trabalhar, não querem se esforçar. Preferem ficar se abanando. Só que eles vão perdendo tempo. Todo mundo que ele gostava vai indo para frente, vai evoluindo, ele vai ficando sozinho, numa retaguarda, sem companhias que sejam do seu tempo. E isso para ele é monotonia. Agora tem o segundo tipo, Solange. É isso mesmo. Nesse segundo tipo, os espíritos dizem, bom, talvez de cara ele não tenha escolhido a ociosidade. Ele até tinha, né, a intenção de ter uma vida mais útil. Mas acontece que quando ele começa a realizar a obra, quando ele já começa a trabalhar, ele começa a ser influenciado por espíritos que acabam desencorajando esse trabalho no bem, desencorajando essa disposição que ele tem, e esse espírito se deixa levar por essas companhias espirituais que estão ali falando na sua orelha, ali influenciando. Então essa é mais uma hipótese, né, na qual de cara ele ainda tinha alguma intenção de ser útil. Quando ele está no trabalho, ele começa a sentir aquela influência espiritual que quer fazer com que ele fique, né, na ociosidade, e ele acaba escutando, dando ouvidos a esses espíritos. E o interessante nisso, Solange, é que às vezes a influência não é só dos espíritos, porque a influência dos espíritos é muito sutil. Os espíritos vão falar assim, ai, tá chovendo, não vai não, alguém vai fazer, você vai ter que fazer tudo, deixa os outros fazerem, você também tem direito de descansar. O espírito fala isso na sua orelha. Agora, às vezes você fala, não, eu assumi o compromisso, né? Eu vou fazer. Aí você chega lá, gente, vamos fazer tal coisa assim, assado? Aí um encarnado fala assim, eu não concordo com isso não, a gente já está fazendo bastante, a gente já tem o suficiente, por que a gente vai arrumar mais encrenca? Eu não estou falando em questão de precisar de mais dinheiro, mas vamos estar aqui atendendo por mais um período. Vamos trabalhar fazendo com que as pessoas possam encontrar na nossa instituição pessoas que estejam atentas e possam recebê-las. Não, eu não vou fazer. Se você quiser, faz você. Não conte comigo. Ou então você tem uma ideia. Gente, encontrei um pedinte com tanta fome. Eu estava pensando sempre em fazer uma instituição que desse comida. Vamos começar? Não, dar comida para os outros? Não, que isso? Quem sou eu? Eu não tenho condições. Quem comenta muito dessas coisas é o Espírito Humberto de Campos, nos livros que nós já lemos aqui. Entre eles está aí o Cartas e Crônicas, que também tem bastante ilustração a esse respeito. Então, o que acontece? Que às vezes a pessoa acha que precisa de estímulo na ajuda de alguém para fazer alguma coisa. E aí ela fala assim, puxa vida, ninguém vai me ajudar? Deixa para lá então eu não vou fazer. Ou eu comecei, mas eu comprei as panelas, já tenho o fogão, mas ninguém vai me ajudar com um pouco de pepino, de arroz, do frango, para eu fazer. Então eu sozinho não vou fazer isso. Eu estava querendo fazer uns 20 pratos de sopa por dia, mas eu não tenho. Imagina eu ter que fazer tudo, descascar tudo, picar tudo, pôr na panela, depois fazer a sopa, depois lavar todos os trem, deixar tudo seco, guardar sozinho. Não. Então deixa para lá. Numa outra encarnação a gente já veio organizado, né? É esse indivíduo que não quer começar pequeno, quer já começar grande, não tem força para isso e às vezes já começa a fazer, mas de repente acaba esse, vai doente, e aquele outro vai viajar, o outro se muda. Eu me recordo da história, né, do Chico, que às vezes por 2 anos, todo mundo que trabalhava com ele no Centro Espírita em Pedro Leopoldo tinha um compromisso na noite da reunião. E ele chegou um dia lá, não tinha ninguém, só tinha ele. Ele começa a fechar a janela do centro, abriu a porta, não apareceu ninguém, fecha aqui, fecha lá, e o Emmanuel falou assim, escuta, o que você está fazendo? Não tem ninguém, eu vou embora. Aí o Emmanuel disse, e nós aqui, o que nós somos?
Você tem que fazer o evangelho. Nós todos estamos aqui precisando ouvir o evangelho. Sente aí, comece, faça a prece e você não vai embora depois, senão depois de 2 horas, que é o horário da nossa reunião. Aí o Chico volta, abre tudo, senta lá, faz uma oração. E nessa época, o Chico disse, Solange, que foi o período que mais a sua vidência foi aflorada. Ele via os espíritos, uma multidão. Aí um belo dia, né, o Chico está doutrinando o espírito com a voz aberta, viva a voz. Ele está vendo, o espírito foi trazido ali, era de um indivíduo que morava em Pedro Leopoldo, que tinha morrido. Era um capitão, alguém que tinha até dono de armazém, que tinha dinheiro. Daí ele começa a falar com a pessoa, com ela ouvindo, com a pessoa em voz, como se fosse uma pessoa encarnada, mas ele fala com a própria voz, não é pelo pensamento. Aí então a vizinha, que está em cima do muro, ouvindo a conversa, porque o povo não vai, né? mas quer saber, né? Tá todo mundo de butuca. Aí a vizinha tá em cima do muro e começa, Chico, você tá falando com o seu fulano, mas ele já morreu, ele tá morto, você tá falando sozinho, Chico? Aí o Chico fala assim, minha filha, você é que pensa que ele tá morto, é vivo aqui, ó, você não sabe o estado dele. Então você vê, não tinha ninguém para ajudar. A primeira coisa era pensar, bom, eu já não vou poder ser útil, vou embora. Mas não, Emmanuel põe o Chico ali no trabalho, ó, vai trabalhar. Se vai ter gente ou não vai ter gente, abra o centro. Isso não é problema seu. Quem vai vir para cá, nós vamos dar um jeito. Mas tem um monte de espírito que precisa disso. Então, você vê, essas pessoas, às vezes, elas têm boa intenção, têm mãos estendidas, têm vontade de fazer, porém, aquele amigo que estava dando apoio ficou doente, ou aquele cara que estava sendo o seu braço direito, o pai dele está doente, a mãe dele ficou doente, ou ele sofreu um acidente, não vai aparecer mais durante um tempo. Você vai fazer o quê? Vai fechar? Vai deixar a coisa parar? E é assim que os espíritos também utilizam desses obstáculos para testar o entusiasmo, o idealismo das pessoas. Portanto, são esses 2 tipos, o preguiçoso e o que tem pouco ânimo, que já começa, mas seja porque os espíritos dizem, tá vendo, falaram mal de você, se fosse você eu não falava, não fazia mais isso, estão achando que você está querendo ganhar dinheiro com isso, esse povo está julgando você, não ajuda não. A entidade fala isso, e aí a pessoa desanima, é mesmo, ninguém me compreende, quer saber? Eles que se danem, e fecha a porta e vão embora. Mas o que a gente vê, André, isso já aconteceu várias vezes, aquelas pessoas que perseveram, falam, não, eu vou dar continuidade, eu estou sozinho, mas eu vou fazer. O que a gente vê é que de uma forma ou de outra parece que a espiritualidade encaminha novos trabalhadores, encaminha pessoas que vão fazer doações de mantimentos, alimentos, para você tocar a coisa adiante. Então, a gente vê que existe, às vezes a gente se sente sozinho, até mesmo estamos, mas quando a gente se propõe a fazer com seriedade, nós também contamos com o amparo da espiritualidade para que o trabalho siga adiante. Então é muito bonito, tem várias pessoas que já comentaram isso conosco, sim, nesse sentido, de que perseveraram, mas que conseguiram depois, porque algumas pessoas surgiram e ajudaram do nada. Eu me lembro uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidade em Budas das Artes, um centro espírita que nos convidou, e havia um senhor ali que era um dos fundadores do centro espírita. Já estava idoso, trabalhando, e então um belo dia ele conversou comigo e disse assim, sabe, quando meu filho teve um acidente, eu perdi meu filho num evento traumático, e aí então eu fui numa reunião e o espírito se apresentou e disse para mim que eu deveria começar a fazer uma instituição para cuidar de criança abandonada. Daí eu falei, mas eu vim aqui, eu perdi meu filho, você vai se sentir melhor se você começar uma tarefa para ajudar as pessoas que estão jogadas na rua, que não tem um pai. Daí o senhorzinho falou para o espírito assim, mas escuta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho casa, eu não tenho nada, como é que você quer que eu faça uma instituição? Aí o espírito disse para ele assim, primeiro você trabalha, depois você reclama. Foi a resposta do espírito. Primeiro você trabalha, depois você reclama. E aí o homem ficou com aquilo na cabeça, voltou para casa, falou assim, quer saber, eu vou começar, do jeito que eu tiver. E ele começou a trabalhar. Ele tem uma instituição enorme,
que cuida de criança abandonada, criança agora tem creche, tem um monte de outras atividades educacionais para o espírito. Por quê? Porque primeiro ele começou a trabalhar. A primeira coisa que ele tinha feito foi reclamar. Ah, mas ninguém vai me ajudar. Aí o espírito disse, começa fazendo, depois você reclama. Você ainda não começou a fazer. Se você não começou a fazer, nós não tivemos ainda a chance de te ajudar. Quem garante a você que não vai aparecer um milionário e vai dizer, você está fazendo isso sozinho, ó, eu vou te financiar, eu te ajudo. Não foi isso que aconteceu. Mas se você não está fazendo nada, esse milionário vai ajudar quem está fazendo. Não vai ajudar você que não está fazendo nada. Não é mesmo? Então, é isso aí que os espíritos estão falando. Mas nós temos mais algumas perguntas, Solange. Vamos lá? As ocupações vulgares nos parecem mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a esta palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? Aqui ele está fazendo uma avaliação daquilo que os espíritos chamaram de missão. Instruir os homens, ajudar seu progresso e melhorar suas instituições, na questão 573. E ele está dizendo, sim, existem ocupações muito comuns que não parecem missões, como nós estamos acostumados a entender, missões propriamente ditas. Do ponto de vista da importância, porque essas são coisas pequenas, menores, são coisas corriqueiras, né? Você tem missão de fazer comida para os seus filhos, né? Você está fazendo do seu lar, você vai ter que comer. Essas coisas que não são assim consideradas missões do ponto de vista superior, Kardec quer saber, excluindo estas, que são atividades, são ações, como a gente pode realmente reconhecer que alguém está cumprindo missão na sua acepção? Põe aí a pergunta na tela para a gente terminar de falar sobre ela. A pergunta. Olha aí, desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão real sobre a Terra? Que aquilo que ele está fazendo é uma missão mesmo, é uma coisa de maior importância, de maior vulto, de maior tamanho. Como que a gente reconhece isso em uma ação de alguém no mundo? Vamos ver a resposta. Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Explica isso, Solange. Então, tá bem claro, ou seja, nós sabemos que um homem está em missão na Terra, que ele está cumprindo essa missão, essa tarefa pelas grandes coisas que ele está realizando, pelo progresso que ele leva a que ele conduza que as pessoas cheguem, as pessoas vão progredir, as pessoas vão conhecer, as pessoas serão alavancadas a um outro nível, graças ao trabalho, ao empenho desta alma, desse espírito encarnado. Quanto mais é ampla essa ação, mais você está vendo que ele está cumprindo realmente uma tarefa de vulto, que nós então poderíamos qualificar de missão. Agora nós temos a última pergunta de hoje, que é a pergunta 576 do slide número 12. Vamos lá? Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Ele já sabe que ele vai ter que reencarnar e vai fazer aquela coisa daquele tamanho, vai ter aquela proporção? Vamos ver a resposta. Algumas vezes sim, mas frequentemente ignoram-na. Vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias. Deus o impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. Então, Deus encaminha aqueles que precisam fazer certas coisas e se eles não recuarem diante do desafio, as coisas chegam onde precisam chegar. É mais fácil assim do que o indivíduo já sair, vou ser o bom, vou ser o barão, vou ser o importante, e chega na Terra e encontra um monte de tropeço e por fim a vaidade toma conta ou aquilo que ele devia fazer vai custar muito, ele desanima. Então às vezes é mais fácil que Deus conduza por aqui e por ali, um soprinho, como se fosse a correnteza de um rio que leva o barco, né? Se ele não atrapalhar, ele vai chegar no destino e Deus estará então usando essa pessoa para ajudar muitas outras pessoas. E às vezes começa de pouquinho, de pequenininho, e se vai vendo que ele vai dando conta, vão acrescentando, vão ampliando o trabalho, vão aumentando, e até que quando
quando vai ver, ele já construiu uma obra grande, ele já está direcionando muitas pessoas ao progresso, ao conhecimento. E é muito bonito isso, vemos como esses espíritos trabalham, vêm em missão à Terra e alavancam a todos os espíritos que são menos conhecedores, né? A Casas André Luiz começou assim, dessa forma. Eles começaram do pouquinho, o mundo espiritual foi trazendo, até chegar na Fundação Espírita André Luiz. E isso é um excelente exemplo para aqueles que querem conhecer o significado dessa pergunta que os espíritos acabaram de responder. Mas nós chegamos no final do nosso tempo. É isso mesmo, nós agradecemos a presença de vocês. Na próxima, Espiritismo Sem Mistério, daremos continuidade a esse tema. Então, pegue seu livro, seu caderno, vamos nos reunir novamente no próximo programa. Isso aí, Espiritismo Sem Mistério espera você. Tchau, gente. Beijão. Espiritismo Sem Mistério.